Muito bem, minha gente. Nesta aula vamos continuar os nossos exercícios a respeito de crédito tributário. Ok? Então vamos lá, para a nossa próxima questão. Questão número 89 do material que vocês têm disponível. O que determina o nosso artigo 80, questão número 89. A isenção dos tributos, em geral, deve ser concedida, vamos lá. Ora, Constituição Federal, evidente que não. O que está na Constituição é a imunidade. Lei, sem dúvida, é a nossa resposta. Decreto não, decreto legislativo não e portaria não. Portanto, lei. Lei é que tem que conceder isenção. Mas aí você vai dizer assim, Boba, mas aí tem uma exceção. Volta para a imagem para mim, por favor. Realmente existe uma exceção, que são as isenções do ICMS. As isenções do ICMS, de acordo com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição Federal, não podem ser concedidas por lei, só podem ser concedidas por convênio entre todos os estados e DF, por unanimidade dos representantes presentes na reunião, elaborados os convênios de acordo com a Lei Complementar 24. Ora, mas é uma exceção. Aí vai o bom fazedor de prova. Não havia outra questão, a opção a ser marcada, a não ser lei, que pode conceder isenção. Agora, cuidado. Que lei é essa? Pode ser lei complementar, lei ordinária, lei delegada ou medida provisória. Certo? Lei complementar, lei ordinária, lei delegada ou medida provisória que podem conceder esta isenção. Aliás, o artigo 97 do CTN, no seu inciso 6º, determina que todas as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção do crédito têm que estar previstas em lei. Sabemos que tem exceção do ICMS, das isenções que é por convênio, mas está previsto no artigo 97 e especificamente sobre isenção, o artigo 176 do CTN determina que a isenção, ainda que prevista em contrato, é sempre decorrente de lei. Está literalmente lá no artigo 176 do CTN, que tem que ser interpretado à luz da atual Constituição, que traz a exceção do ICMS, cujas isenções não podem ser concedidas por lei, e sim através de deliberação entre todos os estados e Distrito Federal. Mas aí vai o bom fazedor de prova. Não tinha outra resposta a marcar senão lei, embora saibamos que exista esta exceção do ICMS. Legal? Próxima questão, vamos lá. Questão 90. Com a edição da atual lei de falências, houve a necessidade da alteração de alguns dispositivos do CTN, referentes às preferências do crédito tributário. Realmente, as preferências do crédito tributário sofreram fortes modificações com o advento da atual lei de falências. Isso em função da adaptação que fez a Lei Complementar 118 de 2005 e da própria interpretação sistemática que tem que haver da lei de falências com o nosso CTN. Assim, após a inserção das alterações mencionadas, podemos afirmar, exceto, cuidado com as questões negativas. Levam a caneta, sublinhem, circulem as palavras negativas. Senão você está cansado fazendo a prova e esquece que o examinador quer o que está errado, vê uma opção correta e marca ela. Ou seja, ele quer saber o que está errado. As questões negativas são sempre muito perigosas em prova. Então vamos lá. Opção A. O que determina a nossa opção A? O crédito tributário, bem como seus acréscimos legais em caso de falência, não preferem aos créditos extraconcursais. Ora, vamos voltar para mim, por favor. Nós já sabemos que a questão de preferência dos créditos tributários tem que ser analisado, dos créditos tributários tem que ser analisado sobre dois aspectos.
Primeiro, nos casos de inventário, arrolamento e liquidação judicial ou voluntária, os créditos tributários preferem a quaisquer outros, à exceção dos trabalhistas e do acidente de trabalho, e ainda mais, de acordo com 189 do CTN, se o crédito tributário surgir no decurso do processo de inventário, arrolamento ou liquidação judicial voluntária, ele prefere a quaisquer outros. E a outra questão é no que diz respeito aos créditos decorrentes nos processos de falência, concordato e recuperação judicial, no qual se aplica o parágrafo único do artigo 186, combinado com a lei de falências, resultando na ordem de preferência de 13 créditos já estudado por nós. O crédito tributário se encontra em 8ª colocação e as penalidades tributárias em penúltima, só se sobrepondo aos créditos subordinados. Muito bem. Então, os créditos extraconcursais são um dos créditos que preferem os tributários. São as compensações podem ser feitas se a fazenda pública deve, se o indivíduo, a empresa deve ao falido e o falido deve a outra empresa, podem ser compensados, os créditos serão pagos antes. Os créditos extraconcursais, que são aqueles que surgem durante o decurso do processo de falência, preferem os tributários. Os créditos passíveis de restituição, os créditos trabalhistas até 150 salários mínimos por credor, os créditos de natureza estritamente salarial até 5 salários mínimos vencidos nos 3 meses anteriores, os créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado, são créditos que preferem aos tributários. Entre eles, os extraconcursais está correta a afirmativa, mas não se esqueça que nós estamos buscando a errada. Vamos adiante. Na opção B, o que determina a nossa opção B? A cobrança judicial do crédito tributário não se sujeita à habilitação em falência ou recuperação judicial. Ótimo, voltando para mim, é exatamente o que está no caput do artigo 187 do Código Tributário Nacional. Nos casos de falência, recuperação judicial, concordato, inventário, arrolamento, o crédito tributário não está sujeito à habilitação desses processos. Não está sujeito. Então, é obrigação do administrador judicial sair procurando a fazenda pública para ver se é devido a algum tributo. Ao contrário dos credores privados, que têm que se habilitar no processo. Certo? Está correto de acordo com o artigo 187, nós estamos buscando a errada. Vamos adiante. Opção C. Na opção C, determina o seguinte: em se tratando de pessoas jurídicas de direito público, haverá entre elas concurso de preferência, ocupando a União posição prioritária em relação aos demais estados, DF, territórios e municípios. Ora, voltando para mim, isso está no artigo 187, parágrafo único do CTN, que determina que será pago primeiro para a União, depois Estado, Distrito Federal e Território Federal conjuntamente pro rata e municípios conjuntamente e pro rata por último. Legal? Então, perfeita colocação de acordo com o artigo 187, parágrafo único do CTN. Vamos adiante. Opção D. Sobe um pouquinho, Vitor, para nós. Para ficar mais fácil aqui, a opção D obrigado. Então vamos lá. Letra D. Havendo concomitantemente créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos antes e créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no processo de falência, estes últimos terão prioridade em relação àqueles. Ora, minha gente, os créditos tributários que surgirem durante o decurso do processo de falência são considerados, nós já sabemos, extraconcursais. Então, voltando para mim, na medida em que o Código os considera créditos extraconcursais, que surgirem durante o processo, eles têm preferência, sim. Portanto, voltando lá para a nossa afirmativa, quando ele diz que havendo concomitantemente créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos antes e ocorridos no decurso do processo de falência, esses últimos, ou seja, os que são extraconcursais, têm preferência, sem dúvida nenhuma. Então, o errado tem que ser a letra E. Nós agora vamos descobrir o erro. Porque é essa que tem que ser a resposta a ser marcada. A concessão de recuperação judicial dependerá da apresentação de prova de quitação de todos os tributos.
Minha gente, voltando para mim, muito cuidado, que o artigo 191A, introduzido pela Lei Complementar 118, criado pela Lei Complementar 118 de 2005, introduzido no CTN, determina que a concessão de recuperação judicial depende da prova de quitação dos tributos, mas observado o artigo 206 do CTN. E o artigo 206 do CTN é o artigo que traz a certidão positiva com efeitos de negativa. Ou seja, a certidão em que constam créditos com exigibilidade suspensa, créditos não vencidos e créditos em cobrança executiva para os quais tenha sido efetivada a penhora dos bens. Então, nesta circunstância, a empresa não está irregular, ela vai obter uma certidão positiva com efeito negativo e não há prova de quitação. Não há prova de quitação, não precisa da prova de quitação. Basta ter uma certidão positiva com efeito negativo. Veja que é uma questão muito interessante, porque o aluno, quando vê isso aí, a mente dele vai para o artigo 191A e esquece que no final do artigo 191A tem uma referência ao 206, que é a certidão positiva com efeito negativo. Então, na verdade, podem existir créditos não quitados com exigibilidade suspensa, em cobrança executiva, já está em execução fiscal, mas com penhora de bens efetivada, ou créditos não vencidos. Legal? Então, opção letra E. Maravilha. Próxima questão. Vamos adiante. Questão 91. O CTN, numa interpretação autêntica, o que é uma interpretação autêntica? É uma lei interpretando outra lei. Interpretação autêntica ou legal estabelece o conceito de lançamento, que é o seguinte. Então, de fato, o artigo 142 determina, voltando a imagem para mim, o artigo 142 determina o que é o lançamento, com várias informações importantes. Primeiro, que compete privativamente à autoridade fiscal efetuar o lançamento. Muito bem. Depois traz as 5 etapas do lançamento. Verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e propor a aplicação de penalidade. E determina também no parágrafo único que o lançamento é ato vinculado e obrigatório sob pena de responsabilidade. Então, diante dessas informações do artigo 142, que explicam o que é o lançamento, vamos responder a nossa questão. Vamos lá. Então, o CTN, numa interpretação autêntica ou legal, estabelece o conceito de lançamento, que é o seguinte. Vamos ver a opção A. Toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Minha gente, essa é a definição de tributo do artigo 3º do CTN, não tem nada a ver com lançamento. Ok? Vamos ver a opção B, a definição de tributo lá do artigo 3º. Está correta, mas nada a ver com lançamento. Letra B. O tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, isso é uma definição de imposto do artigo 16 do CTN, nada a ver com lançamento. Vamos ver a opção C. O procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação, perfeito, determinar a matéria tributável, perfeita, segunda etapa, calcular o montante do tributo devido, perfeito, a terceira etapa, identificar o sujeito passivo, perfeito, a quarta etapa, e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível, corretíssimo, a quinta etapa. Essa é a nossa resposta baseada no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Mas, Vitor, sobe mais um pouquinho só lá, Vitão, para a gente ver as opções D e E para identificar os erros. Obrigado. Na opção D, a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, isso é proibido de acordo com o artigo 155 A do Código Tributário Nacional. Perdão, de acordo com o artigo 171A do Código Tributário Nacional.
E, finalmente, a letra E. A atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando interesse, liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, esta é a definição do poder de polícia do artigo 78 do Código Tributário Nacional. Portanto, a nossa resposta é a letra C, de acordo com o artigo 142 do nosso CTN. Voltando para mim, então, essa é a questão do lançamento tributário e na próxima aula continuamos os nossos exercícios sobre crédito tributário. Até lá.